Sou Jordana, acadêmica do curso de Pedagogia pela Universidade Aberta do Brasil, no Polo EG Niquelândia. Eu vou falar um pouquinho sobre as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos e também do parecer número 11/2000. Para entender um pouco sobre as diretrizes curriculares, eu vou falar sobre o que são as diretrizes curriculares nacionais. São normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e nos sistemas de ensino. As diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos é um documento regulador da educação para aqueles que não tiveram acesso ao término do estudo. Ela traz uma determinação, ou seja, uma autonomia ao sistema de ensino e define a estrutura e custeio à duração da EJA. As funções dessas diretrizes são promover a equidade de aprendizagem, garantindo que um ensino de qualidade seja ensinado a todos os alunos, sem deixar que os diversos contextos onde eles estão inseridos sejam levados em consideração. Já que foi entendido um pouco sobre as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos, agora vamos falar sobre a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. A EJA é uma modalidade de ensino que repassa todos os níveis do ensino básico da educação do país e é destinada àqueles que não tiveram essa oportunidade de concluir o estudo na idade apropriada. Eu vou falar um pouco sobre as transformações que a educação de jovens e adultos sofreu ao decorrer da história da educação no Brasil. Nós sabemos que a educação começou com os jesuítas, que ensinavam os índios, logo quando chegaram aqui, de Portugal, ensinavam os índios. Essa revolução da educação jesuíta, após ela é que surge a necessidade de focar na educação de jovens e adultos. Mas foi realmente só a partir dos anos 40 que a educação de jovens e adultos passou a ser tratada como um sistema significativo para a educação brasileira. Em 1920, surgiu o questionamento do que fazer com as questões desse ensino. O que o país deveria fazer, pois se tratava não só de ensino para adultos, mas era uma questão de utilidade pública, de necessidade pública. Também não posso deixar de mencionar a contribuição dos interesses políticos acerca desse assunto. A política foi um fator que fez com que esse assunto fosse muito debatido, apesar dos interesses não serem a fim de que fosse benefício do sujeito que estaria recebendo o ensino. Em 1947, houve um bom movimento que auxiliou em muito o desenvolver desse processo todo, para que o ensino de jovens e adultos no Brasil tivesse essa reviravolta. Até essa data, não se preocupavam com o sujeito, com o indivíduo em si, no que ele iria aprender, qual era a importância desse estudo na vida do indivíduo. O analfabeto, na verdade, ele era tido como um peso para o país. Aqui no slide, eu coloquei um exemplo de uma citação de Paiva, que ele fala um pouco sobre o preconceito que havia quanto ao analfabeto. Como sabemos, a falta de alfabetização e o próprio analfabeto era visto como preconceito. E na campanha que eles fizeram na época, na campanha da educação de adolescentes e adultos, mostra um pouquinho do preconceito que havia. A ideia central é a de que o adulto analfabeto é um ser marginal que não pode estar à corrente da vida nacional e associam-se à crença de que o adulto analfabeto é incapaz ou menos capaz que o indivíduo alfabetizado. Aqui dá para a gente entender um pouco sobre o preconceito existente quanto ao analfabeto. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação 11/2000, do ano de 2000. Este parecer, ele ocupa-se das diretrizes da EJA, que são destinadas, como a gente já viu, aos educandos jovens, adultos e idosos, como sujeitos de conhecimento e aprendizagem. E vamos falar também um pouco sobre a importância da EJA para os indivíduos. Aqui, a gente já viu que os fundamentos da EJA
trazer um ensino de qualidade para aqueles que não tiveram, né, essa oportunidade de concluir o ensino no momento correto, mas também vamos falar sobre as funções que a EJA tem. Ela tem 3 funções básicas: a função equalizadora, a função reparadora e a função permanente ou qualificadora. A função equalizadora é a que traz o indivíduo de volta para o sistema educacional. É a volta daqueles que não tiveram o acesso, né, a oportunidade de concluir, tiveram a interrupção, né, na educação, seja por oportunidades desiguais ou qualquer outro tipo de motivo pelo qual ele não pôde concluir. Então é a volta dos que não tiveram essa oportunidade de conclusão. A função reparadora é a que traz aquele direito que foi negado para o indivíduo, de ter uma educação de qualidade e um reconhecimento de igualdade, porque esse é um direito de todos, é um direito de qualquer ser humano, o direito à educação. A função permanente ou qualificadora é uma promessa de qualidade na vida toda. A oportunidade do indivíduo ingressar em um curso técnico, de ter um acesso a um trabalho melhor, porque a EJA, a conclusão do ensino médio, do ensino fundamental, traz muitos benefícios. Então, essa função permanente é a função que a EJA traz como benefício que o indivíduo leva para a vida toda. Porque a educação, ela não é só dentro da sala de aula, ela é uma transformação na vida do ser humano. É a oportunidade que o ser humano tem de ter acesso ao mundo todo, ele não ficar inerte ao mundo. Essas são as funções que a EJA traz para o indivíduo que ingressa na EJA. Vamos falar um pouquinho sobre a EJA atualmente, como que anda essa modalidade nos dias atuais. Em uma década, o Brasil perde 1/3 das escolas para adultos com aula de ensino fundamental. Foram feitas algumas pesquisas e feitos alguns levantamentos de que houve essa perca, né, de escolas com turma EJA no Brasil. Em 2009, segundo os dados do INEP, as escolas com ensino fundamental recuaram em 34%. Em 2009, haviam 37.334 escolas que tinham turmas EJA fundamental. Já no ano passado, no ano de 2019, essa oferta só existia em 24.658 escolas, segundo a pesquisa do INEP. Então, teve um recuo de 34% durante essa década, né, de 2009 a 2019. Ainda, segundo o CAPEG, o que falta no país hoje é a visão de que essa é uma dívida social do país e é que o país tem que resolver. Hoje se coloca em discussão uma lógica muito meritocrática de que a pessoa que não estudou tem a culpa e ela precisa resolver. Se a gente não criar alguma condição para esse sujeito estudar, ele não vai estudar. Então aí a gente vê a importância da EJA para um todo, para o país. Assim como foi notada essa importância nos anos anteriores, lá no início, né, de 1940, do ano 40, hoje ainda existe essa importância. Então as minhas considerações finais é que devemos compreender a importância, né, dessa modalidade e entender que não só temos uma dívida social do passado a pagar, como por um estudo subsequente a uma má direção governamental, temos hoje também muito mais cedo jovens em busca dessa modalidade pelo ensino de má qualidade ofertado. Então, falando um pouco sobre tudo, né, a gente entende um pouco sobre as transformações que a EJA sofreu durante esses anos, a importância que ela teve, a importância das diretrizes curriculares dentro da educação do Brasil, as importâncias das diretrizes curriculares de jovens e adultos, e achei um tema muito interessante a ser trabalhado, e esse foi o que eu entendi sobre